Salve, salve, torcida brasileira! Boa noite, boa tarde, bom dia. Boa noite para quem é de noite, bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde. Tudo bem? A gente vai começar em poucos minutos o nosso Filosofia no Boteco. Bem-vinda, Thaís, querida Silvia Helena. Olha que maravilha ter você aqui. Como vai, Edi, querida Edi? Laí, meu amor. Ricardo Alexandre Ramos. Vou te convidar aqui. Vamos aceitar o Ricardo. Estamos aqui, já já divide a tela, já já o Ricardo começa a partilhar comigo. Alá, querida, e olha ele aí, Ricardo Alexandre Ramos. Espera aí, Ricardo, todo o programa para começar tem que ter uma boa trilha sonora, certo? Você tá bem? Você me ouve bem, meu irmão? Lógico, vocês estão me ouvindo bem aí? Só dá um joinha pra gente aí, dá um clique, só pra gente saber aí se vocês estão ouvindo bem. Estamos começando mais um programa Solidão Amiga do Peito. Me dê tudo que eu tenha por direito, me diga. Me ensina mais um programa Filosofia no Boteco. Ao sol existe vida, me trate com jeito. Comigo, Edinaldo Torres Felício, mas é claro, você pode me chamar de Ed, o poeta. E ele, o Frei Beto da Tríplice Saber, o maior teólogo das terras brasileiras, Ricardo Alexandre, vamos! É isso aí, pessoal, vamos que vamos! Não vou olhar para trás, a saudade está morta e já não me importo. E o programa de hoje, você viu, é sobre a solidão, amiga do peito. Eu estou longe demais. Fala, Ricardo Alexandre Ramos. Vamos lembrar aqui pra galera que eu tenho que tirar o som rapidinho, porque depois a gente sobe a live no YouTube, né? Aliás, agradecer a vocês que compartilharam nossa live na semana passada. Tivemos bastante visualizações, e agradecer a cada um de vocês. E aí eu tenho que tirar a música, porque o YouTube, ó... E agora sim, Ricardo Alexandre Ramos e o seu boa noite. Isso aí, pessoal, boa noite a todos. Boa noite, Ed, meu parceiro, meu brother. Vamos que vamos, e é isso aí. Eu acho que um tema hoje interessante, hein? Um tema que pouco se trata, né? Talvez até como a morte, né? Que nós já falamos aqui nesse programa também, no Filosofia de Boteco. E nós queremos hoje compartilhar um pouquinho sobre esse tema. Olha a Keila, lá da Irlanda, ó, temos uma irlandesa conosco hoje aqui. Keila, então eu vou aumentar o som para você um minutinho, em sua homenagem. Diretamente da Irlanda. Longe demais de tudo, eu tô longe demais. E é muito legal começar com essa música, né, Ricardo? Porque o Barão ele já vem já com os pés no peito, como ele sempre faz. Né? O Frejá ele já vem e fala assim: solidão amiga do peito, me dê tudo que eu tenho por direito, me diga, me ensina. Dá pra gente aprender com a solidão, Ricardo? Tudo sempre. Eu penso até o seguinte, viu, Ed? Eu já vou começar, você é um defensor aqui. E as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles deveriam tratar mais desse tema.
Porque quando nós aprendemos a sermos sós, né, nós aprendemos a ser mais amigos, aprendemos a ser filhos, aprendemos a ser pais, aprendemos a ser marido, esposa. Então, é um tema que eu acho que tinha que positivar. Deveria ser evidenciado muito mais do que já o é. Então, eu acho super relevante, interessante a gente falar sobre isso nessa noite, até porque a solidão parece que é algo que o movimento contemporâneo tirou de cada um de nós. Você não pode ser só, você não pode ter solidão. Então, tudo que é arquitetado, tudo que é construído e armazenado e hoje projetado, é para que você tenha convivência. Não que não seja importante termos convivência, né? Mas é o tema que fica aí, talvez, de lado, esse tema da solidão. Eu gosto muito dessa ideia e acho que a gente tem que aprender mais, né, com esse sentimento do que nos ensinaram até os dias atuais. E é muito legal, né, irmão? Porque a gente está muito europeu, cara. Eu aqui com essa minha tez clara, meus olhos azuis, já estou me sentindo praticamente um sueco. Porque temos aqui entre nós a irlandesa Keila e a portuguesa Ana Maria, uma das maiores escritoras de Portugal. Aliás, o livro dela, Quilômetro 33, barbaridade, tchê, como diz a Aline, que baita livro, hein? Baita livro. 32, é quase 33. 32, quase 33, é verdade. E Ricardo, está aqui com a gente a Maria Eduarda a Duda Reis, né? Queridíssima, ela é uma aluna minha, uma ex-aluna minha. E quando eu fiz o convite, né, para ela escreveu assim para mim: a última vez que eu fiquei sozinha foi na barriga da minha mãe. Eu achei tão bonitinho isso, cara, né? Porque e foi uma reflexão extremamente filosófica dela. Então, eu vou fazer aqui uma introdução explicando para o pessoal, Cleide, Matheus querido, meu sobrinho, enfim, a todos vocês que estão aqui conosco. Pai te ama. O tio também te ama, Matheus. Está aqui o Carlos Lobão, muita gente bacana com a gente, explicando o porquê desse tema. Nós chegamos ao primeiro ano de isolamento social, né? Chegamos ao primeiro ano de Covid, essa maluquice que aconteceu conosco, né, cara? E a gente tem lido coisas assim bastante preocupantes. Primeiro, as pessoas que não estão conseguindo ficar sós em casa. Nós não estamos tendo aqui as pessoas com dificuldade, né, de ficar sozinha, a pessoa com dificuldade de se encontrar. E aí eu conversei com o Ricardo, falei: Ricardo, eu acho que a gente podia falar sobre solidão, porque é o que está pegando, né, cara? É o que está pegando, infelizmente. A gente está cada vez mais sozinho. E aí eu comecei a conversar com o Ricardo sobre a solidão, né? O que é a solidão, afinal, né, cara? A solidão, ela é, na última instância, estar desacompanhado de si mesmo. Então, a ideia minha e do Ricardo aqui é a gente fazer algumas diferenças entre solidão e solitude, solidão e isolamento, solidão e tristeza. Por quê? Pegando o gancho ali da Maria Eduarda, uhul, legal, Léo Ferrari, querido, Maiara, muita gente legal aqui. Pegando o gancho ali da Maria Eduarda, a gente nasceu sozinho, né, cara? A vida ela é uma experiência de solidão. Pensa agora, e é uma ideia que não é nova, não é minha, não é do Ricardo, é uma ideia muito antiga. Você tem a ideia do corpo como uma prisão da alma. Você já parou para pensar que você está sozinho dentro do seu corpo? E isso é muito maluco, porque Aristóteles já dizia que o homem é um animal social. Nós precisamos do outro para viver.
Eu preciso do outro para construir, inclusive, a minha identidade. Mas, Ricardo, como é que é essa história do filósofo? E as pessoas sempre perguntam para a gente, né? Meus alunos perguntam assim, professor, o sábio, ele é solitário? O que você acha disso, Ricardo? Eu penso que nós temos menos amigos, né? E principalmente o filósofo. Isso eu aprendi na faculdade. O meu orientador, inclusive, ele falava muito sobre isso, né? Que tinha constituído pouquíssimos amigos, porque esse caminho do filósofo, das questões da vida, das perguntas, das dúvidas, né? E das não respostas, ela acaba gerando um caminho mais solitário. E a gente vai ver que alguns filósofos destacaram bem isso ao longo aqui do programa. Não só o Nietzsche mesmo falava muito sobre solidão. A filosofia em si vai apresentar a solidão, né, como a arte, talvez, do encontro com o nosso vazio existencial. Heidegger também disse isso, né? Como a aluninha Duda falou aqui, Ed, nós somos jogados nesse mundo, né? Você não escolhe o lugar que você nasce, você não escolhe a família que você nasceu, você não escolhe o país, você não escolhe um momento, né? Tem até algumas religiões que procuram explicar isso e a gente respeita. Não é o nosso foco hoje discutir aquilo que você tem como fé e que é importante. Mas, se a gente pensar filosoficamente, é isso. O Em Ser e Tempo, que é um livro do Heidegger, ele fala sobre o ser aí. Você é jogado aí. Ou seja, você é jogado nesse mundo e esse mundo vai te colocar em contato com o seu vazio existencial. E esse vazio existencial, ele pode ter ainda um duplo sentido, que é o vazio existencial metafísico, né, exatamente o que eu estou fazendo aqui, né, por que nesse lugar, por que nessa época, e também um outro tipo, né, de vazio existencial, que é o da ausência. A perda de algo talvez importante, isso gera vazio. Então, a filosofia vai fazer isso conosco, e isso gera em nós um caminho solitário, porque a gente se pega a todo momento se perguntando, se questionando, né? Por que existe esse vazio existencial? Por que eu nasci onde eu nasci? Por que eu estou onde eu estou? Por que não é diferente? Por que o universo é assim e não é de uma outra maneira? Então tudo isso vai gerando vazio e tudo isso vai gerando um caminho solitário e vai gerando solidão, né? Talvez é um caminho sem volta. É muito interessante o que você diz, Ricardo. De novo, citando a minha amada Duda, ela disse assim, nossa, professor, que tema triste. Eu expliquei para ela assim, falei, não é triste, filha, é necessário. Porque vendem para a gente, Ricardo, que a gente só é feliz se tiver alguém. Né? Vendem para a gente assim, que todos os bichos têm seu par. E nós temos que ter um par. Nós temos que ter um par. E aí, cara, o que acontece? Par, né? O par. Quantas pessoas estão se separando nesse momento agora, depois da pandemia? Porque o que é ter o par, né? O que é ter o par? Ter o par é algo de partilhar. Partilhar. Então veja, se o homem é um animal social, nós precisamos compartilhar com o outro. Se você tem uma namorada, um namorado, um amigo, a ideia é que você partilhe algo com o outro. Acontece, Ricardo, que as pessoas só querem receber. E aí você vai pegar ali a ideia do próprio... Né? O que é compartilhar? É co-partilhar. Né? Eu partilho enquanto você partilha comigo. Nós partilhamos experiências. A nossa querida, amadíssima Marília diz que irmão é aquele com quem nós
dividimos uma experiência. Olha que coisa linda. Irmão quer dizer aquele com quem se divide uma jornada, uma experiência. Ora, acontece que nós estamos tão vazios que nós só queremos que o outro nos alimente. E a gente fica só recebendo, a gente recebe, 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 e não dá nada em troca. E não dá nada em troca. E quando a outra pessoa percebe que a gente não tem nada para estar em troca, ela vai embora. Né? Ah, vou ter que trazer ao seu Valença para cá. Pô, seu Valença Epaminondas chegou por aí. Grande Epaminondas. Ah, Rafael Maia. Sou Maia. Saudade, meu irmão. Maia, o papai. Na primeira manhã que te perdi... Acordei mais cansado e sozinho. Como conde falando aos passarinhos. Olha isso, Ricardo. Olha esse verso, que poderoso, né? Na primeira manhã que eu te perdi, acordei mais cansado que sozinho. Quem já teve assim, uma separação, um divórcio, quem já se separou de um amigo, sabe que às vezes a relação ela não tem mais para onde ir. A Ana, que está aqui, a Ana lá de Portugal, a Ana uma vez me disse uma frase linda, ela falou assim: Ed, as pessoas, elas crescem para caminhos diferentes. E crescem de formas diferentes. É verdade. Concordo. Cara, isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso, porque o que a gente percebe, né? A gente percebe que fica tão esperando que o outro dê pra gente aquilo que a gente precisa, a gente espera que o outro preencha e a gente não preenche o outro. Por quê? Porque esse é um erro, Ricardo. Ninguém me preenche. E aí vem a solidão, né? Quando eu me sinto vazio, veja, ele fala que ele acorda mais cansado que sozinho. Olha que letra maravilhosa. O que é eu me sentir mais cansado que sozinho, cara? Solidão é estar desacompanhado de si mesmo. É isso. Você já participou de um divórcio, já teve um divórcio. Eu estou passando por um. Às vezes a gente não se sente mais sozinho, acompanhado, do que literalmente só. O Arcanjo colocou aí. O Arcanjo é engraçado. Ele colocou antes só do que mal acompanhado. Isso, olha, e aí a Ana falou exatamente o que eu ia falar, Ana. O problema é a gente espera que o outro nos preencha. Exatamente. E o momento da solidão é um momento de alimentar a si mesmo. Quando eu espero que o outro me preencha, isso nunca vai acontecer, eu começo a me frustrar, eu começo a generalizar as pessoas. Então você arranja uma namorada, ela diz assim: mas meu ex-marido, meu ex-namorado me traiu. Todo homem é safado, todo homem vai me trair. Por quê? Ela estava esperando, não é o outro, né? Não é ela, é o outro. Ou o cara está tão magoado, ele fala assim: eu não vou mais ter amizade, porque, poxa, eu tinha um amigo lá, o cara me... Mas não é isso, cara. Você começou a jogar... Se eu jogo muita expectativa em cima do Ricardo, eu tô falando um cara que é meu irmão, que chama meus filhos de sobrinhos. Ele é meu irmão de alma, o Ricardo. Mas se eu jogo muita expectativa no Ricardo, eu me frustro. Porque as expectativas são minhas e não dele. Perfeito. Então, quando eu espero no outro, o que acontece? Eu estou esperando do outro. Aí eu vou me frustrar com o Ricardo, que é o meu melhor amigo. E aí eu me frustro e falo assim: não vou ter mais ter amigo. Não vou ter mais amigo nenhum. Ou me frustro no meu relacionamento, não vou namorar mais com ninguém, não vou ter mais ninguém. E aí eu me isolo. E esse isolar é um isolar interno. A pessoa, e aqui é a primeira diferença. Solidão não é isolamento. Isolar-se é estar fechado para os demais.
A solidão, ela vai ter muito a ver com o encontro de si mesmo. Quando eu me isolo internamente, eu fecho as paredes para aprender com o outro e para aprender comigo mesmo, não é, Ricardo? Perfeito. Então, e é nesse sentido que eu volto a frisar aqui que nós precisamos positivar esse movimento de você ter momentos consigo mesmo. Momentos de você se deparar com quem você é. Porque não era os ensinado. Nós, quando crianças, e eu tenho 2 filhos pequenos agora, o Matheus já está grandão, que está aqui, inclusive, na live aí, você vê uma criança sozinha, você fala, nossa, tadinho, olha lá, ele está sozinho, ó. Né? Então você quer toda hora incluir aquela criança num movimento, numa situação, com outras crianças. Por quê? Porque você se culpa e vê uma criança sozinha. Então, nós somos, desde pequeno, ensinados a não ter esses momentos de solidão. E quando eu não aprendo a ter essa solidão, eu vou buscar no outro, que foi o que a Ana disse, esse preencher, que não é um preencher de si mesmo, mas é um preencher do outro. Então, quando eu aprendo a ter esses momentos de solidão, quando eu aprendo a não rejeitar a solidão, na verdade, eu aprendo a ser mais amigo. Porque essa amizade, ela vai ser muito mais sustentada do que quando eu procuro preencher a mim mesmo pela amizade. Então, não tem esse movimento, né? E isso é muito triste. Você sabe que o Rubem Alves, Ed, grande educador, né? Rubem Alves, ele foi considerado um teólogo, inclusive, chamado de Teologia da Esperança, que teve um trabalho muito bonito junto com a Teologia da Libertação também. E o Rubem Alves, ele fez um livro voltado para uma escola de Portugal, inclusive, acho que a Ana deve conhecer lá, que é a Escola da Ponte. E a Escola da Ponte, ele falava, o Rubem Alves, nesse livro, né, que os mestres Zen que ele estudou e que ele teve contato, inclusive a Monja Coen também, que nós já citamos ela aqui várias vezes, disse isso, né, que esses mestres, eles não pretendiam ensinar coisa alguma para ninguém. O que eles estavam ensinando para as pessoas era desaprender. E talvez seja isso que nós precisamos, a desaprender que a solidão não é algo negativo, não é algo mal, não é algo que eu não tenha que ter contato. Pelo contrário, quando eu tenho contato com essa solidão e eu sei bem quem eu sou, eu potencializo o meu casamento, eu vou potencializar as minhas amizades, meu universo profissional, ele vai se ampliar, porque eu consigo entender melhor as pessoas. Né? Às vezes você chega lá no teu trabalho, naquilo que você desenvolve profissionalmente, a Sorge aí, a Sorge é minha aluninha também, gente boa. E aí, o que acontece? Você acaba se sentindo sozinho dentro da empresa, porque você pensa de uma forma diferente e você se encontra ali solitário, né? Essa palavra, e que, por um lado, você precisa disso para que você possa conviver melhor, você possa partilhar melhor. Olha, Ricardo, vou começar primeiro respondendo a pergunta da Ana. A Ana nos perguntou e falou sobre solidão e solitário. Eu prefiro a trazer a ideia para a gente, a diferença entre solidão e solitude. Solidão e solitude. Né? Solidão é estar só. Solitude é estar só consigo mesmo. Isso aí. E aqui é uma diferença bem interessante. Porque eu preciso de solitude. Porque a gente abriu nossa live com a frase da Dudinha, minha aluna linda, jogadora de futebol, uma das melhores jogadoras de futebol do país, assim, fantástica, Dudinha. Quando ela disse que a última vez que ela se sentiu sozinha foi dentro da barriga da mãe. Nós nascemos sozinhos, nós somos almas que estão só dentro do nosso corpo. A gente é a única pessoa que a gente não consegue deixar para trás, não é? Então, a solitude, ela é, e aí eu vou trazer uma ideia filosófica, a solitude é uma arma filosófica.
o homem solitário, ele consegue achar um tempo para pensar sobre si mesmo, né? Porque ele consegue conversar com si mesmo. Então, o que o Platão vai dizer? Né? O Platão vai lembrar para a gente aqui, o Platão vai trazer para a gente a ideia do diálogo interno. O Platão diz que todo homem deve ter um diálogo interno. E o que é isso? É você começar a questionar o seu dia a dia e questionar aquelas perguntas incômodas e fundamentais que vão dizer para você assim, quem é você? Quem sou eu? De onde eu venho? Para onde eu vou? A morte é uma experiência solitária. Eu lembro, Ricardo, uma vez meu apêndice supurou. O apêndice supurou, tive que ser operado de emergência. Quase morri, cara, que eu demorei para ir no médico e tal. Bobou, né? E aí, cara, eu lembro que quando eu estava indo para a sala de cirurgia, eu estava deitado sozinho na maca, e foi lá no Hospital 9 de Julho, e chegou um momento que me deu muito medo, que foi quando eu passei diante, tinha uma estátua enorme de Nossa Senhora de Aparecida, no corredor que dava acesso à sala de cirurgia, e naquele momento eu pensei, eu posso morrer. E eu pensei, a morte é uma experiência solitária. Meu pai me ama, minha mãe me ama, eu tenho a minha vida, mas quem vai saber o que vai ser a minha morte sou eu mesmo. Quem vai saber onde vai doer, se vai doer, o que vai acontecer, sou eu mesmo. Não é? E aí, a pergunta do arcanjo foi muito legal, porque o arcanjo perguntou assim, a solidão é um dos fatores. Aliás, um abraço pro pessoal de Curitiba, tá aí o Jorge. Caravana de Curitiba, Caravana do Sul, sempre com a gente. A nossa querida e amada Lentfile. E todo o pessoal do Sul que tá conosco. Sérgio Ivamoto. Sérgio Ivamoto, querido. E aí, ele pergunta aqui, a solidão é um dos fatores que pode levar à depressão? E depois ele vai além, né? Ele fala assim, temos visto muito casos de suicídio nesses dias. Isso é um reflexo da solidão? Olha, o arcanjo, é o seguinte, cara, a solidão, primeiro que depressão é uma doença, tá? A depressão é uma doença. A pessoa que tem um problema de solidão, muitas vezes tem que tomar, inclusive, remédios. Ela tem que tomar para produzir determinados medicamentos mesmo, químicas, né, dentro do corpo, determinadas substâncias dentro do corpo. Então, é uma doença. O que a solidão tem a ver com isso, com depressão? Haverá filósofos, aliás, a gente pode tratar até desse tema mais para frente, Ricardo, no podcast aqui, né, sobre suicídio. Você vai ter autores que vão dizer que o suicídio é o principal tema da filosofia. Mas a tristeza que advém da solidão, ela é triste não pela solidão, mas sim pela falta de conhecimento de si mesmo. Eu sou tão vazio, e como eu não sou preparado para preencher esse vazio por mim mesmo, e estou sempre esperando do outro, então, olha o peso que eu jogo na minha filha, né? Eu falo para minha filha assim, você é a coisa mais importante da minha vida, você é a minha razão de viver. Está errado. É um peso muito grande para ela. É projetar, né? Projetar. Então, o que acontece? Tanto que, e aí a gente vai para a segunda diferença, né? A diferença entre solidão e isolamento. Você vê, Ricardo, há pessoas que elas vivem sozinhas. Eu tenho aqui um dado que diz que apenas em São Paulo, mais de 1 milhão de pessoas moram sozinhas. Só em São Paulo. Em Porto Alegre, a vida de pessoas que moram sozinhas, cara, chega a 20% da população de Porto Alegre. É muita gente. E vem crescendo cada vez mais. Mas, veja, e aí tem a ver com a tua pergunta, Arcanjo, quando você falou sobre a depressão, o suicídio. Quando a pessoa chega em casa, a pessoa que mora sozinha, a primeira coisa que ela faz é ligar a TV, é ligar uma música, é entrar na internet. Ela não consegue ficar consigo mesma, porque ela precisa de um estímulo externo.
e ela não consegue suportar o estímulo interno. Saca o que eu estou dizendo? Você não consegue, é muito pesado você olhar para dentro de si mesmo e questionar quem é você. Por isso, né, aquela frase que a gente diz, né, se você está estudando filosofia e não está doendo, você está estudando errado. Porque é para doer. É para doer. A filosofia é para doer. O que a gente está falando aqui são coisas pesadas. Tanto que a gente tem noção. Nosso canal do Ricardo. Como é que chama o seu canal mesmo no YouTube, Ricardo? Chama Ricardo Ramos. Ricardo Alexandre E Ramos. Está com o meu nome mesmo, ainda eu preciso bolar um nome para dar para o canal, viu, Ed? E o meu canal, que é o Amigos da Filosofia, se inscrevam lá, nos 2 canais que são bem legais. A gente sabe que vai ter sempre menos visualização do que canais que falam sobre Big Brother. Porque o que a gente propõe é um mergulho espinhoso dentro da gente. Ela aí está dizendo aqui, né? Quando se vive uma história que não é sua, acredito que se vive mergulhado na solidão. Perfeito, Alair, perfeito. Ela está perguntando assim, ninguém é autossuficiente? Alair, as pessoas não são autossuficientes porque elas não estão acostumadas a saber quem elas são. Nós fomos construídos num mundo onde nós fomos formatados a deixar de lado o que a gente era para ser o que os outros esperavam da gente. Então você é formatado. A professora Claudinha está aqui, lembra dela, Ricardo? Lembro, lógico. Pro Raul, querida. Um beijo. E nós somos formatados a pensar para produzir. O pensamento dolorido, né? Porque o Platão, de novo Platão, né? Platão vai falar de divinos ósseos. E o Platão vai trazer para a gente, e essa história do divino ósseo, depois de um livro muito legal do Domênico de Masi, chamado Ócio Criativo. Você quer falar um pouquinho sobre isso, meu irmão? Ó, Gabriel chegou, Stupa Conte! É gente boa, Gabrielzão. Aliás, Gabriela, rainha de Jundiaí, está aqui com a gente também. Aí também. Você chega em Jundiaí, já tem um outdoor, rapaz. É mesmo? Com a Gabriela, assim, uma coroa escrito assim, a rainha dos bailes. Meu, ela faz umas fotos legais, hein, Ed? Olha que ela profissional. É nossa. A Lair foi amiga minha quando eu era pequeno, nós fomos amigos da Gabriela Camacho. Que sorte, mais legal. Gabriela antiga, hein? Tem história, hein? A Gabriela é um achado, cara. A Gabriela é um diamante. Que bom, que legal, né? Então, até antes de falar um pouco da questão do ócio criativo, do Domênico de Masi, eu não sei se... nós que agradecemos, Gabi. Eu não sei se a Keila, que é da Irlanda, está aqui ainda. Quando eu estive na Europa, eu estive, inclusive, num final de ano, e eu fui visitar a prima da Keila, que chama Luciana. E ela está lá na cidade, inclusive, ai, cara, agora não lembro se era o John Locke ou do Pascal, que teve uma passagem ali pela Irlanda. Foi o Pascal, se eu não me engano. E ela trabalha, ela é uma brasileira que está lá há muito tempo, e o trabalho dela lá é de assistente social, e ela atende pessoas que se sentem extremamente sozinhas. Né? Porque na Europa, isso não é divulgado, mas tem você estava falando de porcentagem aí, porcentagem e o outro tema aqui de suicídio é muito alto lá. Por quê? Porque você tem muito frio, então você vê, eles têm falta de sol na Europa. Você tem muito pouco tempo com o sol. E acho que a Ana até também é sabedora disso. E as pessoas, elas ficam muito reclusas. Então, são muito sozinhas. Essa solidão leva muito a cometer o suicídio. Então, tem a ver, sim, diante da pergunta aqui, que o movimento de você estar sozinho, de você viver em solidão, pode gerar um número alto de suicídio. E hoje, né, essa epidemia, essa pandemia, tudo que nós estamos vivendo, ela tem gerado cada vez mais esse movimento de solidão, e nós não estávamos preparados para vivermos conosco mesmo.
Então, isso nos pegou de surpresa, de supetão, né, como diria minha avó. Então, o Heidegger, ele vai dizer, dentro desse movimento, que estar só é a condição original de todo ser humano. É uma condição original do ser humano. Cada um de nós estamos só no mundo, né? Nós estamos só, né? Por mais que você pense que você está rodeado de pessoas, que você pode ter milhares de amigos, né? Que você está sempre com alguém, na verdade, nós estamos só no mundo. Então, esse é um movimento que a gente precisa avaliar melhor para saber o que nós estamos fazendo. Então, o Domênico De Masi, ele vai dizer, inclusive, potencializando, positivando essa ideia de solidão, ele vai dizer que há uma criatividade, há uma positividade, há uma dinâmica importante nessa solidão. Ou seja, quando eu tenho esse momento de ócio, quando eu tenho esse momento sozinho comigo mesmo, eu potencializo a minha criatividade, eu potencializo aquilo que eu sou, eu potencializo as minhas qualidades, eu potencializo aquilo que de melhor eu tenho em mim mesmo. Então, isso é muito legal. Eu trabalhava muito isso com os alunos, lá no CNC. Tinha momentos assim, a coordenação até olhava meio... Não gostava muito não, Ed. Chegava lá, as crianças não estavam fazendo nada. Estava lá parada, e falava assim, o professor matando aula. Mas eu dava 5 minutos de ócio criativo. Vocês não vão pensar em nada agora, fica aí de boa. Esquece que você vai ter a próxima aula, esquece que você vai ter prova semana que vem. Esquece tudo, fica aí 5 minutos pensando em nada, e do nada, se quiser deitar aí no chão da sala, pode deitar. E às vezes... Você é mal compreendido quando você tenta levar algo que a sociedade não está preparada. É exatamente porque a gente está preparado, a gente é preparado desde pequeno a produzir e não a refletir. Aliás, beijo para Bia Portanova, que está aqui mandando beijo para a gente, dando boa noite. E respondendo aqui o Arcanjo, né? Olha, Arcanjo, sim, o Aristóteles diz que nós, seres humanos, somos animais sociais. Ponto. A gente é um animal social. Aliás, é preciso, e você vai ver isso depois lá com Freud, você vai ver com um monte de outros pensadores, a gente precisa de um espelhamento, cara. Eu tô aqui o tempo todo, eu olho na câmera, arrumo meu cabelo, e penso, pô, será que eu tô bonito? Eu sei que isso é difícil. Mas eu penso, será que vão pensar de mim, né? Esse espelho, esse outro é importante. Mas eu não posso pensar que só o outro é importante. Eu também sou importante na medida em que eu mergulho em mim mesmo. O que nós estamos dizendo aqui, Arcanjo, é que nós precisamos de momentos sozinhos, de solitude. Solitude é muito difícil da gente exercer. Então é aquele momento que você vai pensar, porque o que acontece? Vamos falar real aqui entre nós. Só está a gente aqui, estamos aqui com 20 pessoas aqui, né? Só está a gente aqui. Ninguém vai ver depois no YouTube, né, Ricardo? Não vai ter centenas de pessoas nos vendo. Vamos pensar junto. O que acontece? Você chega de um dia de trabalho, aí você chega em casa, você vai tomar banho, você deita na cama, e você pensa no dia seguinte. O que eu vou fazer amanhã? Qual que é o meu roteiro? O que eu tenho para fazer? E você pensa, pô, será que vai ter... o que vai dar na política? Quando é que vai ser o próximo jogo? Você sempre pensa para frente. Dificilmente você tira um tempo, isso que a gente está defendendo aqui, um tempo para pensar assim, como é que foi meu dia? Eu quero que você pense aí agora. Agora são 7h10 da noite. Qual foi o momento feliz do seu dia? O que você fez nesse dia de hoje que você obrigatoriamente fará diferente amanhã para não te machucar de novo? Para não te ferir de novo? O que você aprendeu nesse dia de hoje? Olha como é importante a solidão. Porque, cara, quando você tira do homem a solidão, Arcanjo, quando você tira do homem a solidão, você tira dele a possibilidade dele se construir. Eu estou tirando do homem a possibilidade de uma construção humana. Aqui o Gabriel está dizendo que
Fez agora. Sim, Gabriel, a gente te chama para uma live, mas vai ser lá na rádio. Aliás, lembrando que a gente só não está na rádio por causa do Covid, né? O prédio da rádio ele fecha às 5 horas por causa do Covid. Nosso programa é às 6, então a gente está aqui batalhando na live. Por favor, compartilhem o link da live. A gente vai mandar ao YouTube, compartilhem o link para divulgar nosso trabalho, tá? Então, o que acontece? Quando você tira a solidão do homem, você tira a possibilidade de construção do homem. E nem todos querem os homens construídos. As pessoas querem os homens construindo. Isso é diferente. As pessoas querem o homem produzindo. Então, quando você não tira esse tempo para você, boa janta, querido. Né? Obrigado, Gabriel. Dizendo aqui que o momento feliz do dia dele foi agora conosco. Obrigado. A Laís dizendo que não é sozinha porque tem a gente. Obrigado. Mas principalmente nós somos felizes, temos que ser felizes porque temos a nós mesmos. Eu só sou feliz quando eu me basto. E a partir do momento que eu me basto, eu transbordo para o outro. Estou aprendendo. Estou aprendendo que quando eu me amo, eu transbordo o amor e esse amor, ele vai para as pessoas. O que é estar consigo mesmo, afinal? É esse aprofundar na alma, né? Mas aí a gente chega à idade moderna, Ricardo, e a gente se fragmenta. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre esse homem fragmentado e a condição dele de solidão? Com certeza. Mas antes de você falar, eu acho que a gente merece trazer esse cara aqui só um minutinho, né? Vamos lá, vamos lá. Vai falando aí um pouquinho. Peraí. Vai falando você. Eu acho fantástico essa ideia de fragmentação. Por quê? Porque essa sociedade, né, sociólogos da USP estão dizendo que a gente está chamando isso de pós-moderno porque não tem um nome para dar para o que nós estamos vivendo hoje, né? Então, eles vão dizer assim que a Idade Média tinha um viés, e o viés da Idade Média, né, o viés medieval, a grande bandeira da Idade Média, foi o quê? A igreja, você ter o movimento religioso no centro de todas as coisas. Tudo que eu ia explicar na Idade Média, nesse grande, né, pedaço da Idade Média, eu explicava através da igreja. Então, eu ia falar sobre economia, eu falava sobre o contexto religioso. Eu ia falar sobre a geografia, tinha que ser um contexto da igreja. Eu ia falar sobre filosofia, inclusive a gente sempre diz aqui que a filosofia sempre foi taxada, né, como escrava da teologia. Mas você tinha um viés. Então, chegou na modernidade, o que aconteceu? Colocou-se, até que o Ed falou sobre o iluminismo, colocou o centro, o homem no centro de todas as coisas. Então você esquece a natureza agora, você esquece tudo aquilo que envolve o seu entorno, porque o homem, ele é capaz de resolver todas as questões, o homem é capaz de ser o gerador, né, de muitas situações, não só através da tecnologia, mas da medicina e assim sucessivamente. Mas aí vieram as grandes guerras, o homem se autodegladiando, um destruindo o outro. Né? Porque você pode colocar o motivo que for para uma guerra, mas é um ser humano contra o outro. E aí perceberam que o homem não pode estar no centro de todas as coisas, porque ele no centro de todas as coisas, ele é capaz também de gerar as grandes guerras. E aí, nós chegamos nesse momento que nós estamos vivendo hoje, para encurtar aqui, e nós não sabemos bem quem somos nós. Então, essa é a grande dificuldade da filosofia, né? Nós estamos sempre preocupados, e até o Ed falou nisso agora, com o julgamento. Então, a sociedade fragmentada, ela está ali olhando, quem sou eu mesmo? De manhã eu sou católico, à tarde eu sou budista, porque eu paro para refletir, e eu tenho meu momento de meditação, mas à noite eu já gosto de algo mais agitado, à noite eu já quero... sabe, tá em algo mais forte, a meditação não é tão forte assim. E aí a gente perde essa, vamos dizer assim, esse foco em saber quem eu sou. Por quê? E fragmentado também, né, Ricardo, da gente não
não ser um só. Você é muito comum a gente dar aula em pós-graduação, eu e o Ricardo, e alunos, pô, a gente tinha como aluno um diretor de uma multinacional de alimentações, que eu não vou falar qual que é. E ele um dia falou para mim, não, Ed, eu tenho aqui, e é normal, eu tenho a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Não, companheiro, você tem vida. Exatamente. Ó, chamei ele. A solidão é fera, a solidão é fora. É única das horas, primeiro tempo. E faz nossos relógios caminharem lentos, causando descompasso no meu coração. A solidão é fera, a solidão é fora. Essa solidão que causa um descompasso no meu coração só vai causar descompasso no meu coração quando eu me souber fragmentado. Então não tem essa. Eu sou um cliente, eu sou outro. Eu sou um numa escola, eu sou outro noutra escola. Eu sou um numa sala, outro noutra sala. Eu sou um com o amor da minha vida, eu sou um com meu filho. Não, eu tenho que ser uno, cara. Eu não sou fragmentado. E é muito interessante que eu acabo não sendo um. Né? Eu acabo não sendo um, porque eu não sou um. Eu não sou um com meus amigos, eu não sou um com a minha namorada, eu não sou um como pai, eu não sou um como filho. Eu sou só um fragmento. Eu sou um pedaço. E aí é o que a Laís está dizendo aqui, né? Nesse momento de solidão, Laís, como a gente não é um conosco mesmo, nós acabamos nos sentindo muito tristes. Porque é como se eu precisasse do outro para preencher esses fragmentos em mim. Mas você, Laís, minha amiga, nunca vai preencher fragmento nenhum em mim. Sou eu que vou preencher meus fragmentos. O Ricardo falou uma coisa muito legal, né, cara? Que o Ricardo falou ali de Deus. E é interessante eu pensar que o homem moderno, esse homem de agora é fragmentado, mas o sábio é inteiro. Pensa aí em nomes sábios, em pessoas sábias. Você vai pensar em Jesus Cristo. Você vai pensar em Lao Tse, né? Maomé, que seja Mestre Yoda. Eu vou falar do Mestre Yoda. Ele acaba sendo um arquétipo do sábio, que é assim, aquele cara muito inteligente, mas é um cara recolhido em si mesmo e que está no pântano. Em outro campo aí do conhecimento, eu e o Ricardo, eu dei uma aula na semana passada, onde eu dizia para os alunos exatamente isso, que o pântano representa o nosso inconsciente. O nosso profundo inconsciente. E a vida, né? O que é a vida? A vida é um ciclo de expansão e recolhimento. Olha isso, Alair, talvez isso te ajude. Expansão e recolhimento. Né? Pensa, quando eu era pequeno, lá perto de casa tinha uma plantinha que a gente chamava de Maria Sem Vergonha. Chegava de noite, ela se fechava. Olha aqui, ó, recolhimento. E aí de dia ela se abria. Por isso que a gente chamava ela de Sem Vergonha. Ela se abria para pegar o sol, de noite ela se fechava. Olha a natureza, cara. A natureza ensinando pra gente, com o ir e vir das ondas do mar, com o crescimento e a morte dos bichos, que tudo é expansão e recolhimento. Então, eu me expando agora para conversar com vocês, mas eu me recolho. Eu me recolho para colher as plantas e as frutas que coloquei em mim. A minha filha, sobrinha do Ricardo, que ele adora, que é a Ana Beatriz, ela tem uma frase para a Bia, fala assim: ai, Bia, o que você fez hoje? Ela, pai, eu fiz vários nada, ó. Cara, acho lindo isso. Né? Não fazer vários nada. Fazer vários nada. A gente não se dá mais essa oportunidade de não fazer vários nada. A gente não conhece a natureza. E aí fica muito triste, ó, lá dizendo o girassol e o pôr do sol. Qual foi a última vez que nós vimos um pôr do sol? Ou qual a última vez que a gente viu o sol dentro de nós? Às vezes você está numa relação com outra pessoa, você está casado com outra pessoa, numa relação viciada.
De vício mesmo, cara. De vício, de doença terminal. Você é totalmente infeliz. Né? O cara para no boteco para não ir para casa, para ficar com a mulher. O cara ele trabalha até mais tarde para não ficar com a mulher. E agora lascou, ele está com a mulher o tempo todo. Aí explodiu o número de divórcio. Então o que acontece? A gente não conhece a natureza externa. E não nos é dado a chance de conhecer a natureza interna. É isso mesmo. Vai lá, Ricardo, vai lá. O Nietzsche, no livro Aurora, ele tem uma frase que é fantástica. Ele diz assim, né? Estando entre muitos, eu vivo como muitos e não penso como eu. Após algum tempo, é como se me quisessem banir de mim mesmo e roubar-me a alma. E aborreço-me com todos e receio a todos. Então, o deserto me é necessário para que eu possa ficar novamente bom. O Nietzsche é fantástico, porque ele vai dizer que a solidão, antes de mais nada, ela é restauradora. Ela pode ser esse movimento, né, de introspecção e de expansão que o Ed colocou aqui. Ela é um descanso também da vida social, dos deveres sociais, das máscaras que nós vestimos muitas vezes, né? Quantas vezes nós não colocamos uma máscara em público, né? E essa solidão, ela é necessária para que eu possa me revigorar, para que eu possa me repousar, para que eu possa crescer, saber quem eu sou. Então, a gente tem que ter esse olhar positivo da solidão também. Eu venho aqui novamente, queria frisar, precisa ter um movimento de positivar esse lado da solidão, porque nós estamos acostumados, e na verdade até estamos embebecidos, né, de muita ideia de convivência, de estar entre muitos, de viver com muitos, e você deixa de pensar quem você é. Até no Facebook, você citou Nietzsche, eu também citei, né, coincidentemente, ele vai dizer assim, não venha roubar a minha solidão se não tiver nada mais valioso para me oferecer em troca. Olha aí, é isso aí. Não venha roubar minha solidão se não tiver algo mais valioso para me oferecer em troca. Por quê? A solidão, e aí a tal da solitude, é quando você se descobre. É quando você consegue entender que é preciso, às vezes, recolher-se. Gente, o que acontece quando a gente só expande? Pensa numa bexiga. Só expande, chega uma hora que ela estoura. Se você só expandir e só for para fora, você estoura, cara. E aí nós vamos ter duas coisas aqui que a gente precisa falar bem rapidinho, né, Ricardo? E uma pena que seja rápido. Né? A gente, na semana retrasada, falou sobre totalitarismo. A gente trouxe a Hannah Arendt. E é interessante pensar que o totalitarismo, nazismo, fascismo, ele vai se alimentar de pessoas que têm medo de pensar por si mesmas. Elas têm tanto medo da solidão que elas aceitam qualquer coisa que a dita a elas, sem questionar. Elas aceitam friamente que o outro, o diferente, é o inimigo. E aí crescem hordas fascistas. Foi assim com Mussolini, foi assim com Hitler, e assim com Stalin, e é assim com todo o regime totalitarista. E uma coisa importante, Ricardo, que a gente tem que deixar registrado aqui também, ora, eu não penso por mim mesmo. Eu tenho medo de conhecer a mim mesmo, porque eu sou o oposto do que fizeram eu ser. Eu sou o oposto daquilo que fizeram eu ser. Porque eu não sou isso que fizeram eu ser. Eu sou um cara diferente. Quando eu começo a olhar para esse cara diferente, eu me assusto. Se eu me assusto, eu quero fazer o quê? Eu quero não ter momentos de solitude. Eu quero fugir. Eu quero sair correndo. É por isso que você tem tanta gente saindo de casa no meio do isolamento social.
São pessoas que não conseguem conviver. Se eu falei agora há pouco, que as pessoas estão se separando, é porque, imagina, e falei mais, né? A única pessoa de que eu não consigo me separar sou eu mesmo. Esse não tem jeito, né? Não tem jeito. E aí, Ricardo, se eu não me conheço, quando eu começo a me conhecer, eu posso me odiar. E eu espero sempre que o outro me preencha. E aí eu volto a dizer, eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é ligar a TV, bem alto. Perfeito. O externo me chamar para fora. Ó, o externo está me chamando. O externo está me chamando a atenção para fora. E aí, cada vez mais que eu não sei quem eu sou, mais facilmente eu sou manipulado. Vai lá, Ricardo, é contigo. Você sabe que você falando sobre isso, Ed, agora, eu lembrei aqui do Foucault. O Foucault ele tem um conceito, né, chamado de poder disciplinar. Né? E o poder disciplinar é quando você entra nesse movimento, né, como diz o Mateus aí, meu filho, que você entra nessa vibe, quando você entra nessa energia, você começa a se punir. Porque é diferente do julgamento ou do poder do Estado, que ele trabalha também, que você tem uma punição do outro. No caso do poder disciplinar, é uma punição de si próprio. Você acaba se punindo por quê? Porque você começa a pensar muito no julgamento dos outros. Então, será, pô, tô com a barba por fazer? Será que eu posso ir nesse local com a barba por fazer? Pô, eu tô aqui diante das câmeras agora. Como é que tá a iluminação? Será que estão me enxergando bem? Será que o conteúdo tá chegando legal? Pô, eu tenho que ficar olhando aqui, ó, nos comentários. Será que a devolutiva tá sendo bacana? O pessoal tá gostando? Porque eu já tô nesse movimento de poder disciplinar. Eu mesmo me punindo. Eu mesmo aqui trazendo esse conteúdo que para nós e tem que ser importante em primeiro lugar de relevância para você, para depois ser para o outro. Porque se isso não tiver uma relevância em primeiro lugar para você, se você se julga em primeiro lugar, se você se pune em primeiro lugar, com certeza o julgamento e a punição dos outros virão e você não vai saber lidar com isso. Essa é a grande dificuldade de hoje. Você pega, assistir com os alunos aí recentemente, o dilema das redes. Quantos jovens se maltratando, se mutilando, se enclausurando com medo do julgamento dos outros. Então, o Foucault trabalha bem essa ideia e eu acho que vai bem ao encontro disso que você estava apresentando, né, Ed? Então, é muito interessante, né, Ricardo? Porque há 300 anos antes de Cristo, um cara chamado Sócrates de Atenas já tinha como principal frase: conhece-te a ti mesmo. E como é que eu vou conhecer a mim mesmo numa balada com música eletrônica alta no meu ouvido? Como é que eu vou conhecer a mim mesmo num show de rock, vendo os caras? Eu estou olhando o outro, não estou olhando para mim. Então, a solitude, ela exige da gente esse momento de reflexão. E aí, infelizmente, a gente já tem que ir terminando, né? Infelizmente, já está dando aqui 1 hora de vídeo. Te convido para a semana que vem, nesse mesmo horário, nos nossos canais do Instagram, assistir nossa live. E te convido mais. Como é que é, Ricardo? Quer dizer que a gente tem um curso de filosofia, mano? Isso, a gente tem um curso de filosofia e é um curso bem acessível em todos os aspectos. Não é aquele linguajar do Kant, por exemplo, né? um linguajar do Hegel, né? Do Fenomenologia do Espírito, mas é um linguajar da filosofia que dialoga, é um filosofar dialógico, e a gente gosta muito dessa ideia socrática, né, do diálogo. Então a gente bate um papo sobre filosofia, muito próximo do que nós fazemos aqui nas nossas lives, né, no nosso Filosofia de Boteco, que é via 66 Brasil FM, mas com a pandemia nós não estamos conseguindo fazê-lo pela rádio. E um abraço para o pessoal do 66 Brasil FM. É verdade, nos recebe com tanto carinho lá, né, o Ed, com tanta dedicação. Então nós queremos convidá-lo, vem para cá fazer filosofia conosco, no nosso site www.triplicesaber.com.br.
tem informações sobre o curso, sobre os módulos. Lá tem também o nosso contato, que você pode me chamar via direct aqui, você pode chamar também o Ed via direct, e a gente vai te dar todo esse suporte aí para que você possa estar fazendo filosofia conosco. É um curso... Aliás, a gente tem uma turma começando agora, né? Agora, dia 13, não é isso? 13 de abril. Então, nós vamos começar. Nós vamos começar, inclusive, a semana, agora, essa semana do feriado, mas aí vem esse feriadão aí, jogamos um pouquinho mais para frente, e nós gostaríamos muito de tê-lo, você conosco, né, de tê-la conosco aqui nesse curso. Nós estamos aí falando que você pagou o curso, né, que é muito barato. Olha aí o Sérgio Ivamoto indicando, é o nosso aluno, 250 pilas, baratinho. E se você não gostar na primeira aula, a gente vai te devolver o dinheiro, você fica tranquilo, sossegado, fica tranquila também, mas eu tenho certeza que vocês terão muito bom conhecimento sobre filosofia e com certeza serão transformados por essa ferramenta que é fantástica e que tem sido pouco utilizada. Isso aí. Certo? Ricardo, eu vou pedir para você se despedir, né, da galera. Maravilha. Aqui já vou também. Então eu Vai lá, quero desejar a todos uma maravilhosa semana, pessoal. Uma semana cheia de reflexões, de contato consigo mesmo. Ou o Eugênio está perguntando aqui se o curso é online. É online. É online via Zoom, Eugênio. Tá certo? Ele fica gravado também, as aulas ficam gravadas, você pode assistir o resto da tua vida depois, você vai ter todo esse conteúdo aí à tua disposição. André Galvão, Andrezão, saudade, mano. E visita lá o site, tá bom? Ou chama a gente aqui no direct que a gente dá maiores informações, que a gente está encerrando, daqui a pouco o Instagram encerra com a gente aqui. Tá bom? Então, só desejar mesmo essa maravilhosa semana a todos e nos encontraremos aqui na próxima segunda, se assim Deus permitir. Eu coloquei aqui pra gente, ó, casa no campo. Eu quero uma casa no campo. Parceiro de igreja, onde eu possa compor os me meus chama lá depois. Me chama lá. Onde eu possa onde eu possa cantar os meus rocks rurais. A casa no campo, ela traz essa solitude, ela traz plantas, flores, mas traz também um monte de inseto. É legal ter uma casa de campo. Tomara que você encontre a sua casa de campo dentro de você, que você transforme esses insetos em coisas maravilhosas para ti e que você seja feliz consigo mesmo, sem precisar do externo para sorrir. Quando você for feliz consigo mesmo, quando você tiver amor dentro de você, você se derrama e espalha amor. Meus queridos, gratidão a todos. Namastê. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.